Caríssimos, caríssimas mestras da corrida, caríssimos mestres da corrida, sejam todos bem-vindos a mais uma live com a mestra, hoje com a mestra Mariana Salles, que vai conversar com a gente sobre alguns aspectos em relação ao fato de ser uma treinadora de corrida, e um dos pontos principais aqui vai ser sobre se a gestante pode correr. Ela vai falar por experiência própria, para que a gente possa entender um pouco mais desses cuidados que a gente tem que ter em relação à gestante, mas também em relação à atuação dela enquanto treinadora de corrida. Então vamos esperar aí, ó. O maridão já chegou aí, ó. Chemical, eu esqueço o seu nome, cara. Esqueço o seu nome, mas seja bem-vindo aí à live. E, pô, fala pra Mariana para entrar. Já vou enviar o convite aqui para ela. E aí? Eu que te pergunto, como é que estamos? Você, Isabela, o Chemical, que eu esqueço o nome dele, só vejo no Chemical. Aldael. Isso, por isso que eu não lembro o nome, tá vendo? É diferente. Olha, primeira coisa, além de dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui, agradecer a sua disponibilidade, né? A gente estava acertando o horário, tanto pela sua questão profissional, quanto também pela questão da Isabela, né? Vamos ver que horas que a Isabela vai deixar. Então a gente conseguiu fazer agora. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco. Eu já te conheço há bastante tempo, né? Você foi professora de musculação da minha esposa há bastante tempo. E aí, nessa nova jornada como professora como treinadora de corrida, né, a gente vai falar um pouco também sobre isso. Então, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí. Boa noite, pessoal. Me chamo Mariana. Entrei no clube há pouco tempo. Estava um pouquinho resistente, demorando um pouquinho para entrar por conta da questão da maternidade, que é uma coisa nova para mim. E aí fiquei esperando, mas não tem como esperar ali o momento ideal, né? O momento perfeito para poder entrar. Confesso que eu nem sou muito assídua, nem participo muito das aulas, pelo menos ao vivo, né? Mas só em saber que tem esse suporte por trás, em saber que tem as aulas ali gravadas, que eu posso ter acesso quando eu quiser, quando eu precisar, para mim já foi um alívio e uma segurança muito grande. E entrei numa assessoria de corrida para trabalhar como professora. Fiquei pouco tempo e tive vontade de sair para poder seguir sozinha. Na verdade, assim, eu sempre gostei de correr. Eu lembro que eu comecei a correr quando eu iniciei a faculdade. Eu sou formada entre 9 e 10 anos por aí. E sempre gostei de correr, de praticar o esporte, mas nunca me interessei tanto em fazer planilha de corrida, em seguir como treinadora de corrida. E aí eu lembro que algumas pessoas, alguns alunos até me perguntavam se eu fazia e tal, e não fazia. E comecei a fazer para um aluno ou outro, de uma forma bem, bem individual mesmo. Comecei a fazer para o meu marido também. E aí fui chamada para entrar nessa assessoria. Entrei, saí e segui sozinha e estou aqui. Não com o intuito de ser uma assessoria grande, sabe? Mas só com o intuito de passar os treinos, de fazer planilhas de uma forma mais individualizada, de uma coisa mais fechada, de uma coisa mais esquematizada ali. Não ser nada tão grande. Mas, assim, ainda assim, eu vi essa necessidade de ter um suporte por trás, de ter uma troca de conhecimento por trás com outras pessoas. E é isso. Por enquanto, ainda não. Você está amadurecendo a ideia da assessoria. Mas
pela sua jornada e por te conhecer, por você ser aqui da minha cidade, eu tenho certeza que vai ser você, Valesca, tem uma turma boa aqui em Campos, alguns mestres da corrida que vão crescer muito aí junto com a corrida nos próximos anos, né? Mas assim, a gente começou falando sobre a questão da sua. Você falou agora em relação à maternidade, né? Eu comecei falando em relação à gestação. E aí eu queria te fazer já a primeira pergunta para você responder como treinadora e como mãe também, né? A gestante, ela pode correr? Pode e deve, mas principalmente as que corriam antes. Principalmente as que já tinham uma experiência prévia. Porque correr, assim, para uma pessoa, para uma mulher, né? Normalmente já é uma... Tem a questão do impacto, da sobrecarga nas articulações e tal. E aí, quando a mulher engravida, muita coisa muda. A parte fisiológica muda demais, a sobrecarga é muito maior. A questão do útero ali ter que crescer e acabar sobrecarregando os órgãos mudam de lugar, ou seja, tudo muda no nosso corpo, né? E aí acaba que a corrida para a mulher que já praticava e agora ela quer continuar a praticar estando grávida, ok. Primeiramente, tendo a liberação, né, do médico, do obstetra, mas para quem não praticava, não é muito aconselhável. Na verdade, assim, eu acho até difícil alguma grávida querer passar a correr, tipo, engravidei e quero começar a correr, entendeu? Acho bem difícil. Até mesmo as que já corriam, existe a questão do medo, da insegurança, tipo, a maioria para. E eu fiz questão de continuar, porque eu não queria perder esse estímulo, sabe? Eu não queria perder esse estímulo da corrida, do treino, como já te falei, eu já corria um tempo atrás. E não queria perder isso, não era nem por... Lógico, pela questão da saúde, a corrida, a musculação, que eu já praticava também. Mas por gostar demais, eu não queria tirar isso de uma vez, porque eu estava grávida. Então, assim, eu tive a liberação da minha médica. A minha médica, inclusive, é corredora, então ela me entendeu como nunca. Tive a liberação e continuei numa boa. Muito bom, né? Ter essa experiência pelo fato, dupla experiência, digamos, né? O fato de ser treinadora e de ser uma gestante atleta, né? Poder continuar correndo. Então, essa orientação sempre é a básica, né? Primeira coisa, que ela já tenha corrido antes, e a segunda, a liberação médica. Mas, nossa, eu fico pensando, como que deve ser muito diferente, né? Você correr e assim o peso aumentando, o pace diminuindo, o calor aumentando, né? O incômodo entre aspas, né? Do peso na barriga ficar maior. Você correu até quantos meses, mais ou menos? Assim, como foi o peso? O seu peso aumentou muito? Como foi o ritmo? Como você controlou isso um pouco assim na cabeça? Eu corri até a minha última semana, tipo, a minha última corrida, na mesma semana eu tive Isabela. E eu Caramba. tive Isabela foi com 41 semanas. Aham. Ah, E assim, eu ganhei 8 quilos durante a gestação. E tem essa questão, tem essa sensação de peso realmente. O pace diminui bastante, não tem nem. Mas a gente acha que a gente nem deve pensar muito nisso, né? Quando a gente passa por esse momento, é só mesmo pela questão da saúde, de querer continuar a fazer uma coisa que você sempre fez. E eu sentia, eu lembro que eu olhava pro meu relógio e via ali o meu pace lá embaixo, eu dava risada. Tipo assim, é realmente uma diferença muito grande. Pesa mesmo,
A gente fica bem mais ofegante, principalmente no primeiro trimestre. Fica bem mais ofegante, bem mais cansada. Mas dá para ir ali naquele passinho, aquele ritmozinho igual uma patinha e vai, entendeu? E aí tem a questão da frequência cardíaca, por exemplo. Eles geralmente pedem para a gente não passar de 150 a 160. Coloca uma média assim. Mas vai muito pela percepção de esforço também de cada mulher, de acordo com o histórico dela, de acordo com a performance que ela tinha. Vai muito, até mesmo em prova. Eu cheguei a participar de prova para participar também. E minha frequência ultrapassava isso. Mas eu estava ali me sentindo bem, então continuava. Então não dava problema nenhum. Então vai muito disso também. É uma coisa mais teórica, assim, que eles pedem. Eu não deixava de fazer isso. Porque a gente fica... Mesmo que a gente tenha as informações, é o nosso filho, tá ali, entendeu? A gente fica numa insegurançazinha, fica numa preocupaçãozinha. Então, assim, eu também não vi necessidade de ficar passando, de ficar me matando, treinando, nada disso, entendeu? E você também continuou fazendo treinamento de força, né? Você faz em casa, né? Sim, sim. Uhum. Na época eu fazia muito também e continuo fazendo. Sim. E outro fator também, né, Mariana, esse retorno, né, pós o nascimento, pós-parto, o retorno à atividade física, com certeza, é muito mais fácil, né, do que se você não tivesse feito, né? Lógico, né? Uma situação lógica. Mas assim, você ter corrido até a última semana, ter esperado ali o momento de poder retornar, quando retorna com muito mais tranquilidade, né? Sim. Eu pensava exatamente isso, de não querer perder esse estímulo, pensando no retorno, pensando para quando eu voltasse a correr, como que seria. Eu sabia, tipo assim, vai ser difícil, eu não vou voltar no ritmo rápido, não vou, mas seria pior realmente se eu não seguisse, se eu não continuasse. E por incrível que pareça, assim, hoje eu acho que eu tô até melhor do que antes. Não sei se tem alguma explicação fisiológica em relação a isso, mas assim, em relação à minha performance, porque, tipo assim, antes eu seguia planilha, seguia treino, fazia a mesma coisa, tudo direitinho, tinha essa disciplina. Hoje continuo. Mas eu vejo uma diferença muito grande. O que eu sei, que eu estudo, né, em relação à ultramaratona, é que a mulher, ela, em relação a, digamos assim, recorde mundial, o recorde feminino, a distância do recorde masculino para o feminino na ultramaratona é a menor distância em comparação a todos os outros recordes de corrida. Ou seja, na ultramaratona, a mulher está quase igual ao recorde mundial dos homens, porque ela tem essa questão de resistência à dor, à fadiga, e aí atrelam muito essas questões fisiológicas à questão do parto, da gestação, né? Então, assim, mesmo, eu não sei se fisiologicamente a gente vai ter uma explicação para isso, eu nunca estudei, né? Mas em relação à ultramaratona, as mulheres têm muita vantagem, sim, em relação a essa proximidade com os homens, né? Tanto é que eu já vi uma ultramaratona de 12 horas que quem venceu foi uma mulher. A primeira geral, ela bateu todos os homens da prova, inclusive, né? Então, isso aí acontece na ultramaratona. E, então, assim, faz sentido, sim, o que você está comentando, né? Poxa, eu me sinto melhor agora do que antes da gestação. Isso aí, para mim, pelo menos, faz sentido. Eu não sei te explicar o motivo também, mas é uma boa questão você levantar. Eu queria te fazer uma outra pergunta, Mariana. Agora, mais como essa questão da treinadora. Como que você, assim, como treinadora, você
encontra muitos atletas, alunos e alunas que eles se bloqueiam muitas vezes, eles se sabotam, né? Fazem uma autossabotagem quando eles têm que encarar desafios maiores, né? Como que você tem lidado com isso aí dentro da sua assessoria, se você já passou por essa situação? Eu acho que primeiro a gente tem que, né, eles, definir bem os objetivos, definir bem a meta, entender a motivação para tal coisa. E é engraçado que, assim, falando em desafios, né, falando de maratona ou meia maratona, falando para mim mesmo, dando um exemplo, eu sempre gosto de corridas mais curtas. E sempre foi assim. E sempre tive uma dificuldade muito grande de treinar corridas longas, de fazer corridas mais longas. Nem me inscrevi em prova de distância, assim. Mas aí, para esse ano, não sei também definir, não sei por que motivo, assim, eu resolvi, não quero fazer, eu só fiz uma meia maratona, pra você ter ideia. Não, quero fazer outra meia maratona. Não, quero participar de uma prova de montanha de 15 quilômetros. Tipo assim, só coisas que eu, talvez essa questão da maternidade, não sei, essa questão depois que Isabela nasceu, tipo assim, a gente passa por tanta coisa, a gente vive tanta coisa, e de repente a gente consegue ver o tanto que a gente aguenta, o tanto que a gente consegue passar, e aí as coisas difíceis acabam se tornando fáceis ou possíveis de fazer. Então, assim, acho que é definir bem meta, definir bem objetivo, não colocar um objetivo além do que você sabe que não vai alcançar, entender os motivos para isso e ignorar essa questão da autossabotagem. Tipo, eu mesmo, pela forma que eu vivo hoje, por estar vivendo essa fase na minha vida, eu tenho vários motivos para não acordar cedo, para não levantar cedo e não ir treinar, entendeu? É a questão da privação de sono, ou cansaço, mas assim, quando a gente passa a ignorar e fazer o que a gente tem que fazer, isso acaba também virando um ciclo. Acaba virando um ciclo e você não sai desse ciclo, de sempre passar por cima desses enganinhos que a cabeça da gente acaba dando. Ó, e como treinadora, pra gente. E como treinadora, você com certeza já encarou muitos desafios, né? Qual foi o principal desafio que você já enfrentou como treinadora de corrida de rua e o que que você fez para conseguir superá-lo assim, né? Olha, eu acho que hoje, como a gente está vivendo esse boom aí de corrida, todo esse marketing, várias provas, todos esses eventos, e muita gente começou a correr. E aí eu acho que entra muito a questão de todo mundo não, mas acho que, sei lá, 90% das pessoas eu vejo, isso é o que eu percebo, que elas querem muito performance muito rápido, pace muito bom, existe a comparação, existe você treinar e vai lá e posta ali o seu treino num pace e tal. Eu acho que eu tô vendo muito isso, entendeu? E então, lidar com isso, quando você tem um aluno iniciante, o meu público em geral é iniciante. Quando você tem aluno iniciante e você vê essa pressa dele para conquistar isso, eu acho uma coisa ruim, entendeu? Eu acho difícil, uma coisa difícil de lidar, de você
tentar fazer ele entender que não é bem assim e que não precisa, não é proibido. Você pode querer, lógico. Eu mesma sou muito competitiva. Eu me cobro demais, entendeu? Você pode, mas tudo ali no seu tempo, entendeu? Então, eu acho que hoje, por conta disso que a gente está vivendo, é um desafio. Tem sido um desafio. Tentar fazer o aluno entender que ele vai ter o tempo dele, que a hora dele, a hora disso vai acontecer. É como na musculação, né? Quem quer hipertrofiar muito rápido, quem quer perder peso rápido. Então, Isso aí. eu concordo com você que esse imediatismo para os resultados atrapalha muito ao prazer que a pessoa tem que ter, na verdade, antes dos resultados. Né? Ela tem que gostar de correr. É uma coisa que a gente sempre conversa no clube, né? Ensinar o aluno a gostar de correr. Se ele gostar de correr, ele vai correr por muito tempo. Que o que a gente tem que se preocupar enquanto profissionais da saúde é com a longevidade do atleta, longevidade do aluno, porque é a saúde dele, é a vida dele. Então a gente mexe com algo que é muito mais importante do que o resultado, do que o pace, que é a questão da saúde. É ele permanecer na corrida por muito tempo. Né? Então, pô, excelente desafio você ter levantado aqui para a gente, né? Essa questão do imediatismo. Todo mundo quer que é rápido, rápido, quer, como a gente fala, né? Começou ontem, já quer fazer uma maratona em 3 meses, 4 meses. Não... Esses dias, tem isso daí também. Não só em relação a performance, a ritmo, a pace, mas em relação a meia maratona, a maratona, sabe? E esses dias eu vi uma foto minha, anos atrás, uma corrida, uma prova que teve aqui em Campos, em frente à estação, à academia estação. Não lembro, assim, qual prova. E aí, meião, 3/4, não tinha nem relógio, não tinha nem relógio. Totalmente diferente do que a gente vê hoje. Tipo, eu falo assim, parece até que eu sou muito velha, mas a gente vê, tipo, a diferença do público, do esporte, de como era antes e como está sendo agora. Até para as pessoas que estão começando agora, não tem essa essência que tinha antes, sabe? É como você falou, parece que, tipo assim, não é porque tá gostando de corrida, tá gostando. Parece que tá entrando numa onda só, sabe? Então, você tentar despertar isso no aluno é difícil. Eu converso com eles, falo, tento passar isso para eles, porque é uma coisa que eu realmente gosto, é uma coisa que tá na minha rotina, que tá na minha vida. A gente viaja para correr e acaba juntando, sabe? Unindo uma coisa na outra. E é legal a gente viver isso dessa forma, né? Descobrir isso através do esporte. Então é um desafio tentar passar isso para eles dessa forma. E mais um desafio é crescer como treinadora, como assessoria, né? E eu queria te perguntar o seguinte: por que você entrou no Clube dos Mestres da Corrida? Poxa, eu me lembro que assim você via aula com Mariana no colo, Mariana com Isabela no colo, né? Você fala assim, caramba, eu comecei agora, mas a cabeça já explodiu. E aí eu queria que você deixasse aqui o seu depoimento, que o que você está achando do clube, o que o clube tem te ajudado nessa jornada como treinadora de corrida. Então, como eu te falei, eu demorei até um pouquinho, mas eu estava ali sempre de olho. Eu ficava ali olhando as coisas no Instagram. Demorei um pouquinho para entrar por conta dela mesmo, achando que teria algum momento perfeito. Mas finalmente entrei e foi muito bom, tá sendo muito bom pela troca. Porque, tipo assim, não funciona como um curso, sabe? Eu não vejo como um curso. Funciona como uma troca entre vários treinadores
de vários lugares do Brasil, cada um com sua experiência, cada um com sua bagagem, de quem está começando agora, quem já é um treinador de corrida há muito tempo. Então, eu consegui ter essa troca e eu consegui ter acesso à plataforma na hora que eu preciso, na hora que eu posso, tem sido uma segurança muito boa, um suporte muito bom para mim. Inclusive, meu treinador é aí dos mestres, não sei se ele tá aí, Dudu, e eu tô tendo uma troca muito grande com ele, muito boa. Tô batendo cabeça com ele, na verdade, porque o meu público é de iniciante, eu sempre gostei de corridas curtas, aí, tá aí. Sempre gostei de praticar as corridas mais curtas, e eu sempre treinei com outras pessoas. Sempre alguém fez treino para mim, sempre alguém faz treino para mim, porque eu acho que quem tá de fora vai saber o que é melhor para mim, entendeu? Eu posso me enganar ali de alguma forma. E aí a gente tá tendo essa troca. Ele virou para mim e falou assim: tá, eu vou fazer para você, mas você vai fazer para mim. Eu quero fazer uma meia maratona. O que ele quer? Fazer o desafio. 21 quilômetros um dia, 42 no outro. E eu com uma experiência de alunos iniciantes, de alunos de no máximo a uma meia maratona, que até vai. E aí vem Eduardo com essa para mim. Então, assim, tá tendo essa troca entre a gente. Eu tô aprendendo bastante com ele, tanto na teoria, passando esses treinos para ele, quanto na prática, treinando o que ele passa para mim. E assim, tô tendo uma experiência em relação aos meus treinos, em relação à minha corrida, muito boa, que eu não tive antes. Eu tô tomando, assim, um gosto maior pelas corridas mais longas, pelos treinos mais longos, porque eu tô tendo um resultado, uma evolução. Eu tô conseguindo entender que não era bem assim. Talvez eu tenha tido uma experiência ruim antes, entendeu? Em relação aos treinos, assim, mais longos. E agora eu tô conseguindo... E aí, ele? Tô só de espectador aqui, que eu parei aqui agora, viu? E agora eu tô conseguindo viver isso na prática, entender que não é bem assim. Ou seja, eu tô tomando um gosto aí. Já até passou pela minha cabeça a questão da maratona, inclusive. É um caminho sem volta. Eu chamei ele aqui porque eu não sabia, né, Dudu, que vocês estão trocando esse serviço. Assim, pô, eu achei fenomenal. Que é uma forma que a gente... Ninguém evolui sozinho. Não, e o Dudu já fez, e fica muito mais fácil para a Mariana o fato de ter a sua experiência como treinador e, ao mesmo tempo, como atleta dela. Porque você já passou por esse desafio outras vezes. Então, você sabe um caminho que foi bom para você, mas, de repente, com ela, você vai descobrir outra forma de ter um resultado positivo por um outro caminho. Então, pô, achei muito bacana essa parceria. Ela tá com um problema, só que sou um cara um pouco rebelde. Eu pratico muito forte a autossabotagem. Eu tô bem rebelde. Mas tá dando tudo certo. Ele puxa demais na orelha, tá doido? Né? Mais ou menos. Mas, tem que ter cuidado. Se ela, eu não sei, eu não conheço muito. Eu já conheço a Mariana há muito tempo, mas eu nunca fui muito próximo, né, Mariana? Agora que a gente vai se conhecer um pouco mais. Mas tem que ter cuidado se ela não for muito vingativa, hein? Que aí você puxa o treino dela, ela puxa o seu, aí um vai ficar puxando o outro aí, ó. Cuidado vocês dois, né? Não, tá tudo em casa, tá equilibrado, eu acho. Eu já até tentei fazer isso, inclusive. Mas ele me freou, entendeu? Poxa, Dudu, obrigado pela participação aqui. Tchau, eu pessoal. dele aqui agora, sabe, Mariana? Eu falei assim, ó, chamar aqui, já que ele foi citado aqui,
Vamos botar para ele participar aqui. E aí, Mariana, vou pedir para você, então, agora, mandar um abraço para todo mundo que está aqui na live e a gente poder encerrar a nossa live. Pessoal, obrigada pela participação aí. Tiveram 2 pessoas, uma, eu acho que foi esse Ítalo, eu acho. E até perguntaram, né, da questão da corrida na gestação, e a outra, acho que Nayara. Isso. Podem ficar à vontade, se precisarem, para trocar uma ideia, para saber um pouquinho mais da minha experiência correndo, né, na gestação. Podem me mandar mensagem quando precisarem. E... meu bebê chegou aqui dormindo. Aê! Dormindo não, tá acordado, vem cá. Eu ia perguntar para a senhora, se Isabela não participar, não vale a live. Ali, ó, que lindinha. Aê! Oi, Isabela! Ela tá quantos meses? Vai fazer 8 semana que vem. Aí. Muito bom. Mariana, então agora com a participação especial da Isabela, eu vou agradecer a sua participação, a todo mundo que acompanhou a live até agora e desejar que você tenha cada vez mais sucesso. Conte comigo nessa jornada aí. Qualquer hora eu vou aparecer no treino aqui nos sábados aqui da UENF. Show. E é isso aí, gente. Estamos juntos nessa jornada, tá bom? Muito obrigada. Valeu, turma. Um abraço. Ninguém evolui sozinho. Para isso que a gente tem que estar sempre procurando pessoas para que a gente possa evoluir juntos, hein? Valeu, Mariana. Um abraço. Hein? Tchau. Tchau.